Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz e dessa vez novamente com o apoio da Cedro Mineração e do Grupo 3T. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, jornalista formada pelo FOP, fundadora do Fora do Plástico, que é um site referência em jornalismo em quadrinhos aqui no Brasil e que recentemente, mais especificamente no final do ano passado, recebeu o prêmio, o troféu Ângelo Agostini, no Jornalista Especializado. Seja muito bem-vinda, Mariana Viana. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Um prazer falar com vocês aqui. E vamos nessa. Seja bem-vinda ao estúdio. Bom, primeira coisa que eu queria te perguntar, Mariana, é mais sobre você, assim. Quem é a Mariana antes do Fora do Plástico, antes do jornalismo, assim, e talvez como isso foi surgindo de pouquinho em pouquinho na sua vida? Certo. Eu sou natural de Ipatinga, então eu vim para Mariana estudar, para fazer o FOP, né? Enfim, para estudar jornalismo. E assim, acho que é muito difícil tirar o jornalismo de mim, porque com 6, 7 anos eu brincava de entrevistar os meus parentes, sabe? Assim, já nasceu para ser jornalista. Tava em festa de família e eu brincava de entrevistar. Então, assim, futura Fátima Bernardes, minhas tias falavam. Mas, então, eu já tinha essa aptidão, né? Essa vontade. Então, a minha primeira opção era ser jornalista. Mas aí eu fiquei naquela fase em que você tem que escolher o que você vai fazer de verdade. Eu fiquei meio balançada, porque eu tenho uma prima que é jornalista, ela é até jornalista em BH, e aí eu fui conversar com ela, e ela falou, então, não é uma carreira muito fácil. Que é uma coisa que todo mundo que vai fazer jornalismo e pergunta para um jornalista, todo mundo recebe esse feedback, né? E aí eu, assim, fiquei naquela meio balançada, então eu cogitei fazer direito, cogitei fazer relações internacionais, sabe? Só que não teve jeito, assim. Quando chegou a hora do vamos ver, eu falei, olha, não importa, é isso aqui, é o que eu sempre quis fazer. Então, eu entrei na UFOP muito com uma expectativa, assim, muito apaixonada mesmo por jornalismo. Então, eu acho muito difícil dividir. Mas, enfim, eu sou, como eu falei, sou natural de Ipatinga. Eu moro em Mariana já faz 12 anos, né? Fiz 12 anos este ano. Desde que eu mudei para cá para estudar, eu nunca voltei para Ipatinga, porque eu conheci meu esposo aqui, que é o Pedro, que é meu parceiro no Fora do Plástico também, que também é jornalista, ex-aluno da UFOP. Se conheceram em sala, assim? Não, a gente não é contemporâneo. O Pedro, ele é 10-2, se eu não me engano, eu sou 14-1. Então, assim, quando o Pedro estava saindo da UFOP, eu estava entrando. Então, assim, a gente, se esbarrava ali nos corredores, né? Às vezes, no RU, às vezes, a gente pode ter dividido mesa, e a gente, né? Mas a gente não conviveu naquela época, só que a gente trabalhou na prefeitura ao mesmo tempo, né? Na prefeitura de Mariana, no período que eu estive como primeira estagiária, depois como contratada da prefeitura. Então, a gente se conheceu em momentos em que a gente estava ali, aí sim, vivendo a mesma fase, né? E aí, o Fora do Plástico e nós, né, temos mais ou menos o mesmo tempo, porque a gente começou a fazer o Fora do Plástico, a gente estava no início do namoro ainda. E falando no Fora do Plástico, né, que, enfim, igual eu falei, é referência em jornalismo em quadrinhos aqui no Brasil, inclusive, parabéns por ele. Eu queria saber muito, porque o jornalismo é um mundo muito amplo, né, a gente tem várias áreas que a gente pode escolher seguir, enfim. E muitas vezes, a parte dos quadrinhos não é muito comentado, ou às vezes não chega ainda na graduação. No isso é diferente, porque a gente tem uma matéria do jornalismo em quadrinhos, sendo ministrada pela Ila. Mas como que surgiu essa questão dos quadrinhos na sua vida? Foi algo que você teve contato desde a infância? Ou então conheceu aqui na faculdade? Como foi para você? A minha relação com os quadrinhos, assim, eu acho que a maioria dos brasileiros, né, que tem ali que cresceram depois da década de 70, eles vão ter alguma relação mínima com a Turma da Mônica. Porque, de fato, a Turma da Mônica ela faz parte, né,
da cultura popular brasileira, a gente pode dizer assim. E quando a gente cresce, a gente tem aquele contato com quadrinhos, muitas vezes antes de ter contato com literatura. Então, é quase um contato alfabetizador mesmo. Então, assim, amava a Turma da Mônica, tinha horrores de revistinhas, meus pais assinavam uma época pra mim. Eu adorava aquela... Talvez não seja da sua... Conta. Eu adorava aquelas revistas Witch. Não sei se você não conhece. Da bruxinha? Das bruxinhas. Ah, não, eu já ouvi falar. Nunca cheguei a ler, mas já ouvi falar. Ali no início dos anos 2000, tinha umas revistas das bruxinhas Witch, que eram umas revistas... É como se fosse a Capricho, o que a Capricho um dia foi, né? Então, uma revista para adolescentes e tudo mais. Só que as Witch era meio que para pré-adolescentes, então você ainda não era tão grandinha assim, mas você já estava se interessando por, quero... Enfim, quero uma leitura que se conecte, né, com aquilo que eu estou vivendo e tudo mais. E as Witch tinha essa parte, mas tinha quadrinho no final. E eu amava os quadrinhos. Eu acho que eu gostava muito mais dos quadrinhos do que do resto do conteúdo da revista. E isso foi um contato que foi muito importante para mim ali na adolescência. E na 8ª série, a minha professora de português / literatura, na época, ela me emprestou Persépolis, que é um quadrinho fundamental, assim, um HQ que todo mundo que lê Persépolis lembra que leu Persépolis, lembra do momento que leu Persépolis. Muda vidas, né? Muda vidas. E aquilo ali foi assim, nossa, tem como fazer quadrinho desse jeito? Então, quadrinho não é só aquilo que eu conheço, que as Witch era tipo super-heróis, né? Mas não é super-herói, mas é o que seria próximo do gênero. E Turma da Mônica é um quadrinho infantil, né? E com essa perspectiva, assim, ampliada, eu passei a enxergar quadrinhos de outra forma, mas eu não tive mais contato depois disso. Na UFOP, com a disciplina de jornalismo em quadrinhos, eu sou da primeira turma da disciplina. Que inaugurou, assim, a disciplina, né? A turma inaugural, exatamente, de 2015. E na disciplina, a gente começa a ter um contato mais ampliado, né? E eu já conhecia, por exemplo, o Joe Sacco, que é uma referência de jornalismo em quadrinhos, né? É o autor de Palestina, enfim, é a sumidade do jornalismo em quadrinhos. Mas ter um contato mais intenso, entender como o jornalismo e os quadrinhos eles podem caminhar juntos, aí sim, mudou tudo. Mas foi só com o começo da minha relação com o Pedro e a gente trocar ideia, assim, tipo, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ver filme, eu gosto de ler. Eu gosto de quadrinho. Você gosta de quadrinho? Eu também gosto de quadrinho. E aí, chegou esse... Sabe quando, assim, muda tudo? Assim? Sim. A gente começou a trocar ideias o Pedro já tinha uma coleção, assim, eu nem tanto, estudante, né, finalzinho da graduação ali, e a gente começou a trocar figurinhas sobre quadrinhos, assim. E aí o Fora do Plástico, ele nasce dessa vontade de espalhar o que a gente sentia, o que a gente queria comentar para outras pessoas. Então, é uma relação que ela foi mudando ao longo da vida, mas ela começou lá na infância, né? Com certeza. E quando você se encontrou, assim, nesse sentido que você falou, junto da disciplina de jornalismo em quadrinhos, junto com o Pedro também, quando que virou aquela chavinha na sua cabeça de que, meu Deus, talvez seja isso que eu quero realmente fazer, jornalismo cultural, jornalismo em quadrinhos é a área que eu gostaria de seguir para, enfim, igual você falou, expandir a voz do jornalismo em quadrinhos para o mundo, que talvez não é muito comentada, assim, né? Chega para tantas pessoas. Para falar disso, eu vou fazer só uma diferenciação básica, que é uma diferenciação do termo. O jornalismo em quadrinhos é um jornalismo, por exemplo, da disciplina, ele é um jornalismo feito em quadrinhos. O que a gente faz, na verdade, é um jornalismo sobre quadrinhos. Sobre quadrinhos, Que é um pouquinho diferente, que eu acho que é ainda menos explorado. O que eu quero dizer? O jornalismo em quadrinhos, a gente tem nomes de referência. Aconteceu o simpósio na UFOP na semana passada, e algumas das pessoas que vieram são, assim, referências mesmo. Experts, exato. Pessoas que trabalham profissionalmente mesmo com isso, né? Eu tô dizendo trabalho profissionalmente, parece pleonasmo, mas é porque muitas vezes você trabalha com algo que não é a sua área de... mesmo, né? Você tá ali... desenvolvendo um trabalho que ele é paralelo à sua área de atuação principal, né? E no caso tem gente ali que veio para o simpósio que trabalha com jornalismo em quadrinhos mesmo. O que eu quero dizer é que esse jornalismo sobre quadrinhos, que é o que a gente faz, ele é ainda menos explorado porque nós temos muita gente que nunca cogitou fazer isso, né?
é claro que nós temos muitas pessoas atuando, comentando sobre quadrinhos, produzindo conteúdo sobre quadrinhos. Então, são fãs que querem fazer resenha, fazer comentários, até falar notícias também. Isso, a gente tem esse nicho dentro da... A gente chama de gibisfera, o nome. A gente tem isso dentro da gibisfera, mas poucas pessoas atuam dentro de um jornalismo profissional, né? Ou seja, eu não quero ser reducionista e dizer que só quem tem informação poderia fazer isso de forma alguma, mas eu acredito que tem aquela lógica do preceito ético do jornalismo, as preocupações, né? Porque quando você se posiciona como jornalista, você tem ali uma série de expectativas que estão ao redor, né? De alguém que se posiciona como jornalista. Então, eu acho que eu dei uma grande volta, né, para falar dessa pergunta, né, para responder a sua pergunta, mas eu acho que é muito nesse caminho, assim, o jornalismo sobre quadrinhos, ele não foi uma coisa que a gente meio que conseguiu perceber quando estava se tornando realmente, olha, isso aqui vai virar a nossa profissão, isso aqui vai realmente ser o nosso ganha-pão daqui a um tempo. Foi uma coisa que a gente foi tateando e a gente foi entendendo que era possível. Sim. Porque a gente tinha muito pouca referência, hoje se tem mais, assim, acho que a gente também não estava muito olhando ao redor em relação aos outros países. Nós temos, por exemplo, mais jornalistas sobre quadrinhos na França, que é um país que é referência nos quadrinhos no mundo. Mas no Brasil a gente tem outras pessoas que também produziram em períodos anteriores, principalmente no início dos anos 2000, e a gente tem jornalistas que escrevem para jornais sobre quadrinhos. Mas esses jornalistas, eles não cobrem só quadrinhos, que é um ponto de virada. No nosso caso, a gente se especializou nisso, e que nem você falou, a gente abriu como se fosse uma janelinha dentro do jornalismo cultural para falar, isso aqui é jornalismo sobre quadrinhos, vamos seguir nesse caminho. É uma luta diária, mas segue. Vai seguindo, né? Eu acho que em 2017 também era um outro mundo, né? Querendo ou não, acho que a tecnologia, a comunicação, ela modificou muito. Quase 10 anos, né? A gente já está em 2026. Sim. Então, acredito que para vocês essa luta seja realmente muito diária de tentar, ao mesmo tempo que está falando sobre jornalismo, sobre os quadrinhos, sobre jornalismo em quadrinhos, tentar ir junto com as mudanças da tecnologia, né? Ali, junto com o público de vocês. Tanto que a gente começou no Instagram, sabe? E o Instagram não é um lugar para jornalista, em teoria, né? E o Instagram de 2017, menos ainda, porque era um lugar para postar foto. Era isso, você postava foto quadradinha, colocava um filtro ali. E acabou. E acabou. E quando eu tô falando filtro, nem era o filtro, né, de mudar o tom da pele, ou sei lá, de tirar suas olheiras. Era filtro... Meio Tumblr, né? Mudar a cor da foto, exato, meio Tumblr. E aí a gente chegou nesse Instagram ainda muito rudimentar, e a gente começou a fazer uns testes. Então a gente postava... aqui nos bastidores eu tava falando, né, que eu atuei como designer, e aí a gente começou a fazer uns testes, assim, vamos colocar uma entrevista? Então a gente precisava colocar texto na imagem. O Instagram detestava isso na época. Porque, assim, o Instagram era feito para postar fotos. Então, o engajamento de postagens com texto diminuía. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a achar aquilo interessante. Porque a gente estava trazendo entrevistas com quadrinistas estrangeiros, com quadrinistas brasileiros, num formato bem diferente do que era feito até então. E no Instagram, que não era um espaço de produção de conteúdo que nem a gente enxerga hoje, que você tem uma produção de conteúdo que vai além do estilo de vida, né, do que seria um influencer de lifestyle, um influencer de qualquer outra coisa. E aí, por exemplo, acho que um marco pra gente foi a criação do Giro, que é um quadro que a gente tem até hoje. A gente tem o Giro do Instagram e o Giro do YouTube, que surgiu só um bom tempo depois. O Giro do Instagram, ele nasceu em janeiro de 2018. A gente tinha um Instagram em formato quadrado, a gente colocava texto e a gente fazia uma revista semanal. Fazia não, a gente continua fazendo, né? Uma revista semanal com notícias de quadrinhos. É um formato que, por mais que hoje pode parecer, todo mundo faz isso. Na época, não se fazia, sabe? Na época foi meio revolucionário. Né? Assim, modéstia à parte, foi revolucionário. E aí, o Instagram ele começou a ser um tanto modificado. Por exemplo, a nossa primeira cobertura de evento, o FIC de 2018, o limite para postagem de vídeo era de 1 minuto.
Então a gente fazia entrevista e falava assim, olha, eu preciso que você responda em 1 minuto, por favor, porque senão eu vou ter que contar a sua fala. Não se tinha stories do jeito que a gente tem hoje, sabe? Então, assim, tudo mudou muito e a gente foi mudando junto. À medida que os vídeos, eles eram na horizontal mesmo, assim. Então, você podia gravar com a câmera deitada que funcionava. Hoje em dia, tudo é pensado para vertical. Uhum. Ontem mesmo eu estava procurando uma foto e eu comentei com o Pedro assim, a gente está vivendo a era da morte das fotos horizontais, porque tudo que se acha, principalmente para a nossa área, que ainda tem muito pouca imagem profissional, assim, o que quer dizer de imagem profissional? Então, assim, você tem muita gente que está tirando foto com o celular, não é uma foto com câmera, num estúdio planejado, não, você tem... praticamente nenhuma editora faz isso, a maioria vai usar uma foto de celular, ou você pega a foto de alguém que é um fã que tá fazendo a foto, né? Que tirou um print ali às vezes. Enfim. E aí você encontra tudo no formato mais verticalizado por causa do Instagram, que hoje usa um formato mais vertical do que era antes, né? E isso também vale para os vídeos, enfim, a gente foi tentando se adaptar às mudanças das redes e fizemos meio que o caminho reverso. A gente começou no Instagram em 2017, em 2022 a gente criou o canal do YouTube. Em 2024 a gente começou a fazer o site como um site hard news. O site foi criado em 2022, mas antes a gente usava ele como um banco de dados de textos opinativos nossos. Então as resenhas, né, que a gente escrevia. A partir de 2024 o site passou a ser um site de hard news. Dá para fazer hard news sobre quadrinhos? Dá, tem quadrinho sendo lançado todo santo dia nesse país. E quando não está sendo lançado no Brasil, a gente fala do quadrinho que está sendo lançado na França, o que está sendo lançado nos Estados Unidos, no Japão. Nós temos muitos mercados que a gente cobre ao mesmo tempo, né? Sim. Então, dá para alimentar o site muito tranquilamente todo dia. Por hora. Deixa eu te perguntar. Vendo tantos quadrinhos, assim, diariamente, e você como jornalista também, como que esse acesso, né, aos quadrinhos mudou a sua perspectiva sobre o fazer jornalismo em si? Eu acho que tem um ponto que é bem interessante de pensar, que os quadrinhos, eles são uma espécie de alimento para a criatividade da gente. Então, você tem contato com traços, com estilos, com maneiras de fazer a narrativa gráfica, né? Então, a sequencialidade, você tem muitos jeitos de contar uma história em quadrinhos, e isso, eu acho que, de qualquer forma, você não precisa ser jornalista, pode ser em qualquer profissão, aquilo vai te alimentar. Porque aquilo mexe com a forma. É a mesma coisa, eu vou usar uma mídia que é mais popular, assim, e que popular no sentido de que as pessoas têm um contato muito mais constante, né, que é o cinema. Depois que você assiste um filme muito bom, você não fica assim, nossa. Às vezes aquilo ali, no dia seguinte, você lembra do filme, parece que você tem uma injeção ali de estímulo, uma injeção ali de criatividade. Com os quadrinhos funciona da mesma forma. Só que tem a diferença do suporte da mídia, né? A mídia, pensando só para dizer o que eu quero, explicar o que eu quero dizer com mídia. Assim como cinema é mídia, literatura é mídia, quadrinho é mídia. Então, a gente tem códigos, estou fazendo uma explicação muito acadêmica aqui, né? Mas a gente tem determinadas coisas que classificam o quadrinho como mídia, que fazem essa arte em quadrinhos, que a gente chama de nona arte, ter suas especificidades e ser autenticada como uma arte específica separadinha das outras. E por mais que ele pode parecer meio banal, falar, é gibi, né? É claro, é gibi, mas ao mesmo tempo é uma arte. E a arte alimenta a gente, né? Acho que com essa minha experiência com os quadrinhos e o jornalismo, dá muito essa sensação de que a gente faz um jornalismo muito gostoso. O que eu quero dizer? Eu adoraria, assim, minha trajetória durante o meu período na faculdade, por exemplo, né, na UFOP, eu pensava assim, eu vou fazer jornalismo político. Né? Um jornalismo aspas sério, né? Que é uma coisa que, para mim, foi mudando com o Fora do Plástico mesmo, assim. No final da graduação, começo o Fora do Plástico. Quando eu me formei, eu já não estava muito interessada em fazer jornalismo político mais, porque eu tinha entendido que esse jornalismo cultural, que é um jornalismo muito gostoso,
poderia me alimentar muito mais. E aí, eu deixo para consumir essa parte que me interessa também, por exemplo, do jornalismo político, eu escuto um podcast, eu assisto um vídeo, mas profissionalmente eu me sinto muito satisfeita e eu me sinto muito realizada, porque é uma área em que a gente tem muito contato com pessoas diferentes, com artistas diferentes, a gente tem contato com o público também, justamente por causa da dinâmica moderna das redes, né? Uma das formas de financiamento do Fora do Plástico é o financiamento coletivo, então a gente tem apoiadores no Brasil inteiro e convive com essas pessoas. E isso tudo veio por causa dos quadrinhos. Eu não sei se eu respondi de um jeito muito linear a sua pergunta, ótimo, mas é isso, assim. Não tem uma forma só, são muitas. E o que eu tiro principalmente disso é esse jornalismo gostoso, que eu quero dizer que é um jornalismo mais leve, um jornalismo em que a gente tem um espaço para trabalhar a criatividade também. Isso quer dizer, talvez, fazer uma reportagem, fazer uma entrevista, um texto que tem uma carga de leveza, porque você está falando de arte, você está falando de uma arte da qual nós somos apaixonados, né? Pela qual nós somos apaixonados. Então, segue muito por esse caminho. E você falou muito sobre essa questão de ser um jornalismo realmente muito gostoso e muito leve. E apesar de ser leve, ainda é um jornalismo muito amplo. Então, um quadrinho, ele pode estar tratando ali de um termo político. Sim. De algo que está acontecendo no cotidiano ali, está acontecendo no mundo, né? Eu lembro de comentar, inclusive, no simpósio, que já a gente vai falar sobre, que o quadrinho, ele surgiu da caricatura que veio sobre essa necessidade do fazer político, né? Então, que o quadrinho, às vezes, ele está muito mais próximo ali, jornalismo em quadrinho, do jornalismo mesmo, do que de, sei lá, um livro mais infantil, talvez. Não é? E eu queria te perguntar, nessa questão dentro disso, como que você enxerga que o quadrinho ele pode modificar a forma que as pessoas recebem, às vezes, notícias? E, enfim, como que você enxerga, assim, esse tema, você que vê, né, e lê quadrinhos sempre, diariamente? Especificamente falando sobre jornalismo em quadrinhos, acho que o exemplo clássico que todo mundo usa, né, todo mundo que está nessa área é o Palestina. Eu gosto bastante desse exemplo porque ele é emblemático, ele é muito fácil. Tendo em vista o que está acontecendo na Palestina hoje, imagina reportar isso na década de 90, quando a gente tinha uma mídia muito mais hegemônica, né, em atuação, então a gente tinha muito pouco jornalismo independente, da mesma forma que a gente tem hoje, a gente não tinha a facilidade, os equipamentos eles eram todos muito mais pesados, era muito mais difícil financiar, enfim. Então, o jornalismo que era possível fazer sobre a Palestina na década de 90 era um jornalismo que ele dependia muito mais de uma pessoa só. Quando o John Sacco ele vai para lá e faz o Palestina, ele estava não só contando aquilo em texto, ele estava mostrando com desenho. É um desenho que ele é muito político, é um desenho que ele é muito preocupado com a realidade, então é jornalismo, então tem que se preocupar, tem todo, você tem uma cartilha, né, que você precisa seguir para ser configurado como jornalismo. Mas, ao mesmo tempo, era interessante, era instigante, tinha um pouco da caricatura também, então ele exagera um pouco as proporções, ele traz a perspectiva dele também, então ele se coloca na reportagem para mostrar a reação dele diante daquilo tudo, e foi uma das primeiras vezes que a Palestina foi mostrada para o mundo da forma como a gente hoje tem acesso a ela. É claro que a gente está falando de dois momentos diferentes da Palestina, mas a gente está falando de um mesmo lugar e uma representação desse lugar que hoje, se a gente vai ler a Palestina, ele tem 20, quase, não, já tem mais, a Palestina deve estar ou fazendo 30 anos ou com quase 30 anos. A gente tem um quadrinho super atual. Infelizmente, porque as coisas não mudaram muito, na verdade pioraram, mas porque a maneira de se contar essa história continua atual, a maneira de se contar essa história não envelheceu. E o jornalismo em quadrinhos, ele tem essa característica de ir a alguns lugares em que a câmera não consegue ir. Ou que a câmera ela até consegue ir, mas ela não vai trazer a sensibilidade que a arte, e aí quando eu estou falando de arte, eu estou falando dessa arte produzida por alguém, né? Então do desenho. É possível fazer jornalismo em quadrinho com fotos,
Porque o quadrinho, ele não é apenas desenho, o quadrinho ele é pensado na sequencialidade. Sim. Então, um quadro depois do outro e a história que está sendo contada, né? Essa mistura entre texto e arte, na maioria das vezes. Mas o que eu quero dizer é que o quadrinho, ele vai muitas vezes no lugar onde, por exemplo, nos presídios, onde você não vai conseguir fazer, às vezes, uma reportagem em que você vai colocar a pessoa em frente à câmera e ela vai se sentir natural. Ela vai se sentir bem. Uhum. Mas quando você está conversando com a pessoa, que nem eu estou aqui, mas você está desenhando, rascunhando o rosto, e você vai depois acompanhar a rotina dessa pessoa e vai desenhar isso, você vai transformar essa narrativa em uma história muito mais confortável para quem está junto de você, para sua fonte, mas às vezes muito mais interessante para quem está do outro lado, para o seu leitor. E é por isso que os quadrinhos, às vezes, eles conseguem essa característica, especialmente em histórias mais densas, em temas mais difíceis, de ampliar, né, o nosso olhar, ampliar a nossa perspectiva. Porque, às vezes, a realidade, que é, aspas, né, o que a gente tem quando nós temos ali uma filmagem, uma fotografia, é como se fosse uma captura da realidade, Sim. né? No quadrinho, a gente não tem uma captura da realidade. A gente tem uma interpretação da realidade. E essa interpretação, ela pode funcionar de muitas formas. Então, eu acho que tem uma poesia nisso tudo, tem uma beleza nisso tudo e tem um ganho nisso tudo também. Na semana passada, a gente até fez uma matéria sobre isso, o Pulitzer soltou os vencedores. E um dos vencedores na categoria, que é, inclusive é uma categoria que ela só não chama jornalismo em quadrinhos, mas ela é tipo que nem. É reportagem ilustrada e algum outro termo, não lembro direito. Mas a reportagem que ganhou, ela chama Trapped, é uma reportagem da Bloomberg, que é um veículo internacional, né, um veículo bastante conceituado, e é uma reportagem sobre um golpe virtual que uma médica indiana sofreu. Ela é toda pensada no formato vertical, então você consegue ler ela no seu celular e você consegue rolar de um jeito muito natural. É uma reportagem muito interessante. Não podia ser contada de outros jeitos, mas em quadrinhos ela ganha um ar, ela ganha uma ambiência que você consegue sentir a angústia daquela mulher enquanto ela estava sofrendo o golpe, porque ela fica como se fosse presa virtualmente nesse golpe. Então, eles bloqueiam contas. É aquela situação assim assustadora. Uhum. E essa angústia, ela é muito melhor representada em quadrinhos porque você tem uma série de técnicas, você empresta um pouquinho da ficção. O que eu quero dizer com empresta? Você tem ambientação, você tem a forma como, por exemplo, a tipografia ela vai ser usada, os enquadramentos. Tudo isso faz com que a matéria que a gente está lendo se torne mais impactante, se torne mais interessante. E aí, quando você termina de ler, a sensação é de que você leu um gibi. Sim. E não que você viu uma matéria. Entendeu? Eu acho que muito sobre isso, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a gente está vivendo uma era muito apática. Da gente receber tantas informações a todo tempo, que às vezes a gente vê uma notícia sobre morte, sobre genocídio, não é algo que impacta a gente. Sim. Então, às vezes, uma foto, igual você falou, uma foto não vai ter o mesmo poder que um quadrinho, que uma arte, enfim, feita, né, produzida, ela vai ter sobre a pessoa que tá lendo, né? Sim, exato. E, que nem eu falei, tem toda uma poesia nisso, nesse sentido de que a gente tá falando de um conceito, né? A gente pensa em arte, a gente tá falando de um conceito muito de... é bonito de se ver. Às vezes são situações... tem um quadrinho falando sobre refugiados, tem quadrinho falando sobre tantos assuntos, mas aquilo ali gera um momento meio prazeroso, que é o que eu falei daquele jornalismo gostoso antes, mas aí, pegando na perspectiva do leitor, é um momento meio prazeroso, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali está causando impacto, aquilo ali está sendo pertinente para a gente enquanto a informação que você está tendo sobre o mundo, sabe? Sim. Então, eu acho que caminha muito nesse sentido. Dá para ser delicioso e, ao mesmo tempo, ser trágico. As coisas elas não se anulam necessariamente. E, às vezes, a forma como a gente absorve isso, ela é muito mais aprimorada quando você tem prazer naquele momento do que quando é um negócio, que nem você falou, inerte. Sim. Com certeza. A arte, ela impacta de uma forma muito diferente do que, às vezes... Porque a palavra, às vezes, não consegue expressar
o que um quadrinho vai conseguir muitas vezes, né? A Ila, né, nossa professora no jornalismo, que foi uma das organizadoras do simpósio, ela falou sobre isso, assim, em uma das mesas. Ela falou que ela acha que a palavra não é capaz de tudo exatamente. Gente, é ótimo, né? É ótimo você ler um livro e você imaginar aquelas coisas que estão ali, porque tem esse trabalho cognitivo na literatura e no quadrinho a gente não tem essa... Assim, se uma pessoa, ela é, sei lá, loura dos olhos azuis num quadrinho, ela é loura dos olhos azuis num quadrinho. Você não tem como você falar, não, ela não é, porque tá ali na sua frente, né? Na literatura você pode ter uma descrição ali, mas aí você não tem a nuance da cor do cabelo, pode ser um louro claro. Agora, o que quer dizer essa pessoa ser loura dos olhos azuis num quadrinho? Sabe? Entendeu o que eu quero dizer? Então, tudo isso tem... É uma conversa que parece meio hermética, assim, mas é isso. Existe um motivo para as coisas serem feitas de cada maneira. A escolha pelo jornalismo em quadrinhos, ela caminha muito nesse sentido. Existe um propósito a partir disso. Existem coisas que a reportagem por si só não vai dar conta. Mas, às vezes, o impacto que se causa com o quadrinho, ele é totalmente diferente. E ele é muito benéfico. Com certeza. É que a gente vai seguir para um breve intervalozinho de 2, 3 minutinhos. Depois a gente volta com mais informações e uma conversa ainda mais maravilhosa com a Mariana sobre o simpósio, sobre o Fora do Plástico e sobre o troféu que ela acabou de ganhar. Até daqui a pouco. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença. Voltamos a apresentar a entrevista Primaz, com a maravilhosa Mariana Viana. E agora a gente vai entrar aqui num limbo muito legal, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Fora do Plástico, depois um pouquinho sobre o simpósio que aconteceu na semana passada, lá no ICSA, na UFOP. Bom, primeiramente, né, como eu já falei, o Fora do Plástico, né, como todos sabem, é referência em jornalismo sobre quadrinhos. Quando você falou que vocês foram vendo que estava dando certo, não foi algo que, vamos fazer isso, vamos ver disso, não sei o que, não sei o que lá. Vocês jamais imaginariam que vocês virariam a referência, ou quando que virou essa chavinha que talvez seria algo realmente muito revolucionário que vocês estavam criando? Como foi para vocês isso? É meio difícil, assim, ter um momento em que a gente fala assim, olha, esse momento foi o momento que eu percebi que, né, a gente não teve esse momento exato. Mas, à medida que a gente foi
né, desenvolvendo o trabalho com fora do plástico, porque ele era um hobby no começo, Uhum. mas ele era um hobby que era levado com muito afinco, com muita seriedade. Então, a gente ficava ali preocupado em ter postagens, assim, diárias, ou o mais diária possível, né? A gente sempre tentava manter ali uma média de posts por dia no Instagram. Depois, quando a gente começou a fazer o YouTube, tentar manter também uma periodicidade, porque, querendo ou não, né? Se você quer produzir algo, a constância, ela é essencial para você criar conexão com as pessoas, para as pessoas não te esquecerem, né? E aí, eu acho que foi muito a partir do feedback que a gente foi recebendo, que nós notamos que, poxa, tá sendo legal, isso tá dando certo. E em 2019, a gente criou o Apoia-se, que é o nosso financiamento coletivo. O Apoia-se é uma plataforma que já existe, né? Ela é uma plataforma de financiamento coletivo. A gente criou uma campanha lá para tentar arrecadar uma graninha ali para ver o que daria, né? Já tinha outras pessoas que trabalhavam com quadrinhos que tinham financiamento coletivo. O Universo HQ é um site, continua sendo um site, mas eles não atualizam mais. Foi um site que teve bastante um papel importante assim no jornalismo sobre quadrinhos. Eles foram bastante pioneiros nesse sentido. Hoje eles não são mais ativos e o modo de fazer jornalismo deles e o nosso é diferente. Mas eles foram, de certa forma, uma referência. Só que quando a gente enxergava aquilo que era feito, a gente fazia diferente. O que eu quero dizer? Eles usavam muito o suporte do site. A gente começou no Instagram, a gente fez o caminho inverso. E quando a gente chegou no site, a gente já estava maduro o suficiente para produzir o que a gente produz hoje, para encarar o Fora do Plástico de uma maneira profissional. Eu estou dizendo isso para comentar que quando nós começamos a produzir, a gente era visto como algo novo, como algo diferente. Já tinha jornalismo sobre quadrinhos sendo feito, mas o que a gente fazia era diferente daquilo que estava sendo feito. E aí, a gente começou a receber muito feedback positivo de leitores, das próprias editoras, dos quadrinistas. E o Fora do Plástico, ele passou a ser visto como nossa, o que esse pessoal está fazendo é muito bom. E tem uma coisa que é curiosa, que a gente está em Mariana, né? A gente nunca saiu daqui para ir para São Paulo. As pessoas tinham que mudar para São Paulo, porque em São Paulo as coisas acontecem. E a gente meio reticente, porque a gente gosta da nossa vidinha de interior, e porque tá deslocado tem suas vantagens também, assim. E o que a gente pôde perceber é que tinha quase como se fosse uma coisa meio curiosa, assim. Nossa, esses mineirinhos lá do interior fazendo esse negócio, sabe? Teve uma coisa... E, assim, o nosso meio de quadrinhos brasileiro, né? O nosso aspas, mercado, eu falo aspas porque existe muito debate se existe ou não um mercado mesmo de quadrinhos no Brasil. A gente tem uma cena, com certeza. E esse mercado de quadrinhos, ele é muito centrado, muito concentrado em São Paulo. Então, tudo que foge dali é visto assim como, nossa... E aí, o Fora do Plástico surge com 2 pessoas e 2 jornalistas, mas 2 pessoas do interior produzindo esse negócio. Daqui tem muita gente que até hoje não acredita, ou então não faz associação. Eles falam, vocês estão em BH. Não, a gente está em Mariana. Sabe? Porque, assim, eles não perguntam se a gente não está em outro lugar, porque o sotaque... Entrega, né? Entrega. Mas, assim, essa percepção, ela veio do público, mas ela também foi nossa. Então, à medida que a gente viu, por exemplo, que o financiamento coletivo estava funcionando, que foi chegando mais propostas de publicidade também, porque, né, o jornalismo e a publicidade precisam caminhar lado a lado para as coisas funcionarem financeiramente, porque o maior desafio que a gente tem hoje é a sustentabilidade do projeto, é que a gente consiga fazer com que esse trabalho, que é o nosso trabalho, ele seja reconhecido como tal. Porque como muita gente faz isso como hobby, porque a gente está trabalhando. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, é uma lógica... o nosso Apoia-se. O Apoia-se do Fora do Plástico aí. Quando a gente pensa uma dinâmica de produção de conteúdo sobre quadrinhos, a maioria das pessoas, elas não tem renda disso. Elas estão produzindo porque elas gostam, porque elas querem comentar sobre. Se a gente produz mais ou menos que nem elas, a gente fica muito num caminho assim, mas por que eu vou te pagar? Entende? Então, o que você merece, né? O que você merece. Então, a gente sempre tentou se posicionar bem dentro dessa lógica. Então, a gente criou a rodada de lives, que é
um período do ano, né, logo no início do ano, em que a gente recebe praticamente todas as editoras de quadrinhos do Brasil, mais de 40 editoras, em lives que são diárias, então, praticamente diárias, né, porque sábado e domingo a gente não tem lives, mas de segunda a sexta. De segunda a sexta tem live, com várias editoras diferentes, uma editora por dia. Isso passou a fazer parte meio que do calendário. As editoras, elas se programam para ter anúncio para fazer na rodada. As editoras nos perguntam no final do ano, como é que está o planejamento para a rodada do ano que vem? Então, são alguns pontos que mostram para a gente que o que a gente fez teve impacto. Sim. E eu acho que o site, ele mudou muito a imagem que a gente tem. Por mais que ele tenha surgido por último, é uma validação que meio que foi necessária, assim. E eu falo de validação, eu falei muito dessa palavra em específico em relação aos quadrinhos, que a gente vive, todo mundo que trabalha com quadrinhos vive numa luta pela validação da mídia, pela validação dos quadrinhos como arte, como algo importante, como algo que deveria ser visto como muito mais do que, isso aqui é para criança. E em relação ao nosso trabalho, essa validação, ela passa pela dificuldade de validação dos quadrinhos. Então, não é um jornalismo cultural qualquer, é um jornalismo sobre quadrinhos, né? Mas também passa por uma validação do nosso trabalho dentro do meio. E aí, ter um site, acho que deu uma mudada, assim. A gente passou a ser mais visto pelas editoras e pelos grupos editoriais como um veículo para soltar notícias em primeira mão. A gente sempre fez isso, mas com o site, eu acho que se tornou algo mais... Deu uma seriedade. Deu uma seriedade. A gente não precisava disso, mas querendo ou não, é como se fosse uma etapa, né, a ser preenchida, Sim. né? E a gente fez isso em 2024. Isso era uma coisa que eu até ia te perguntar, porque fazer jornalismo cultural independente, ainda mais um nicho tão específico assim, eu imagino que deva ser extremamente complicado. E aí a minha pergunta era realmente isso: quais desafios vocês precisam passar para seguir, né? Talvez preconceitos que vocês já sofreram durante toda essa caminhada, quase 10 anos. Como que é isso para vocês? Falar um pouquinho mais sobre, você já começou, mas... Eu comecei justamente no ponto que é o mais difícil mesmo, que é o financiamento, né? É você ter ali uma fonte de renda que você pense, é o meu trabalho, então eu preciso me sustentar com isso aqui, né? No caso, eu e o Pedro, a gente se sustenta com a Fora do Plástico, mas a gente precisa reinvestir, a gente quer expandir, né? Então, só com o site que a gente conseguiu ter 2 colaboradores. Por quê? Quando era no Instagram e no YouTube, a gente centralizava tudo. E essa centralização, ela é péssima para a nossa saúde mental. Pra nossa vida, mas ela naquele momento era importante. E a gente, essa expansão, né, que eu chamo assim de expansão, ela é importante também, porque se a gente está fazendo 10 anos, se você não caminha, você fica parado no mesmo lugar, né? Meio óbvio, mas E se você não consegue desenvolver algo a partir daquilo que você já está fazendo há muito tempo, você deixa de ser alguém relevante no meio, que eu acho que é um ponto, sabe? E foi um dos motivos da gente pensar, vamos ter colaboradores, mas vamos ter colaboradores remunerados, é porque antes a gente já tinha experiências de outros portais que fizeram a mesma coisa, mas todo mundo era voluntário. Você tem uma equipe enorme, mas todo mundo é voluntário. Se todo mundo é voluntário, quando você precisa puxar ali, não vai dar. A responsabilidade não vai ser a mesma, porque quando você está sendo remunerado por algo, você enxerga aquilo como parte da sua fonte de renda, né? Um trabalho, realmente. Um trabalho, realmente, exato. Assim, primeiro, nada mais justo do que remunerar. Ponto final. Depois, tem isso que eu acabei de dizer, né? De você tentar enxergar isso como parte da construção de uma equipe de verdade. E não uma construção de uma árvore que está cheia de... né? Você tem uma árvore de Natal cheia de penduricalhos, mas no fim das contas você não tem substância. Né? Você pode ter conteúdo, mas a longo prazo isso pode não se sustentar. Sim. E é uma experiência que a gente viu acontecer antes. E com a gente, o financiamento coletivo, ele foi essencial. A gente
deve muito aos nossos apoiadores, a gente sempre agradece. Nós temos as recompensas, né? Então, tem um grupo só para interagir e a gente formou, assim, amizades, né, no nosso grupo. Tem um monte de gente que, assim, o grupo tem que 6 anos agora, vai fazer 6, mentira, fez 5 anos agora. E tem gente que, assim, a gente viu, sei lá, os filhos crescerem, né, nesse meio tempo, a gente viu, assim, você acompanha a vida dessas pessoas, né? E essas pessoas, elas vão criando relações entre si. Então, é uma comunidade mesmo. O nome comunidade, ele está muito desgastado hoje em dia, mas nesse caso, é uma comunidade de verdade. E é muito legal, porque a gente sabe que são várias pessoas contribuindo com um pouquinho, mas em prol de um todo que é um projeto que é gratuito, né? A gente não cobra. E o conteúdo nosso, ele é só para assinantes. No nosso caso, a gente não tem isso. O que a gente tem é, por exemplo, o clube de leitura. O clube de leitura é para os apoiadores. Mas o resto do nosso conteúdo não é. O nosso conteúdo, ele é para todo mundo, ele vai ser livre, ele vai ser acessível. Não existe aquela limitação, assim, de que você está rolando uma matéria e você chega num momento... Assine o nosso apoio para continuar. Para ler mais, precisa pagar tanto. A gente é um pouco... A gente entende o motivo disso, mas no nosso caso, a gente acredita que não é funcional. E a nossa outra forma de financiamento é publicidade, que nem eu falei. Então, as editoras, elas fazem publi. A gente sempre sinaliza, né, quando é um conteúdo publicitário. O site mesmo, ele tem espaços publicitários, então banners que a gente vende, e a gente não usa o Google Ads, né, aquele sistema em que o Google, ele coloca, você tem os espaços e o Google faz os anúncios. A gente opta por colocar editoras de quadrinhos, projetos de quadrinistas, porque a gente acredita que a gente está falando com um público muito específico. Sim. Se a gente já está ali no funil, para que a gente vai colocar lá o que está no topo do funil? Não faz sentido, tem que ser o que já está direcionado mesmo. Então, com isso, a gente consegue resultados mais assertivos. E a outra coisa que eu ia dizer que é um desafio, é que eu acho que é um desafio do meio nosso dos quadrinhos. A gente vive um momento em que o poder de compra é muito baixo diante da quantidade de coisas que se tem, né? Diante da quantidade de publicações que se tem. Então, a gente tem dezenas de obras publicadas todas as semanas, não é todos os meses, não. Por mês, a gente calcula que tenha mais ou menos uns 300 quadrinhos publicados. Pensa, a gente tem gente para comprar isso tudo? Não, temos muito pouca gente para comprar isso tudo. Então, a gente tem um meio que ele é bastante concentrado, a gente tem pouca gente, poucos leitores de quadrinhos. E quando eu falo leitor de quadrinho, é aquela pessoa que já foi cativada. Não é você que compra um quadrinho uma vez ou outra, é o leitor. Foi na feira e comprou, né? Exato, é o leitor, aquela pessoa que todo mês ela vai comprar. A gente tem um número muito pequeno. E o que dificulta que a gente aumente esse número primeiro, a gente lê muito pouco, né, no Brasil, os índices de leitura eles ainda são baixos. A produção de livros é muito cara no Brasil, então, se a produção de livros é cara, a produção de quadrinhos é mais cara ainda, porque é mais caro produzir um quadrinho do que produzir um livro, por causa das questões técnicas, né, do objeto livro. E quando você chega ali na hora do vamos ver, a gente tem um mercado que é muito inchado de publicações. Isso é ótimo para quem está lendo quadrinhos, porque você tem uma variedade imensa. É ótimo para a gente que vai noticiar essa variedade imensa, que vai fazer, por exemplo, publis de... mas a sustentabilidade desse projeto é uma preocupação nossa, entendeu? Se o meio de quadrinhos ele não está bem, a gente não está bem. Sim. Então, a gente depende muito desse ecossistema funcionar. E por isso que é importante que a gente, como jornalista, conscientize as pessoas dessa dinâmica, que a gente estimule, por exemplo, as pessoas a comprarem em lojas de quadrinhos, porque você está ajudando a cadeia e o ecossistema, que a gente faça reportagens que conscientizem, por exemplo, dos problemas desse nosso meio, porque eu falei do jornalismo gostoso, mas tem a parte que não é gostosa, que é quando você fala você coloca o dedo na ferida. Sim. Mas esse é o papel do jornalismo também, né? Então, acho que é isso. E falando disso, assim, dessa questão do jornalismo em quadrinhos, assim, e desses desafios, né? Como que você enxerga, talvez, já passou, né, talvez, por um preconceito, assim, do jornalismo, de jornalistas tradicionais dentro do perfil de vocês, ou é algo que
não ocorre? Não, a gente, de verdade, a gente nunca teve esse tipo de preconceito, assim. Na verdade, acontece até o contrário, assim, tem alguns jornalistas tradicionais, assim, gente que escreve, por exemplo, para veículos tradicionais, a gente tem, às vezes a gente descobre, assim, umas pessoas, tipo, gente, apresentador da Globo News que segue a gente, sabe? É até meio curioso, tipo, nossa, que legal. Mas eu acho que é porque a gente tá como a gente se especializou, existe essa diferenciação muito clara, sabe? E a gente leva tudo com muita seriedade. Então, talvez se a gente fizesse um trabalho meio mais pro caminho do influencer e tudo mais, poderia acontecer isso. Mas como a gente escolheu trilhar um caminho muito mais, olha, nós somos jornalistas, a gente se posiciona como tal, acho que não ocorre também por causa disso, né? Uma coisa que eu ia perguntar, na hora eu esqueci, que você tinha comentado sobre a questão da gibisfera. Eu acho que a importância, assim, de vocês terem se especializado e terem construído essa rede, esse público, né, que confia no trabalho de vocês e é um público, como você falou, muito concentrado, a comunidade se torna ainda mais próxima, de certa forma, né? Sim. Apoia muito mais o trabalho, porque às vezes você pode acompanhar um determinado portal, mas, não vou pagar para eles fazerem isso, não vou ajudar financeiramente. Mas quando isso é estabelecido e construído junto com o público, é muito interessante de ver como essa comunidade vai se formando e se ajudando, né? Exatamente, essa é a nossa experiência, exatamente essa é a nossa experiência. Deixa eu te perguntar. Igual a gente tinha comentado, na semana passada rolou o simpósio, né? O Simpósio Nacional de Jornalismo em Quadrinhos, que aconteceu na Universidade Federal de Ouro Preto, no IX aqui em Mariana. E eu queria saber como foi para você, como surgiu esse convite, como foi o simpósio estar ali no meio de tantos quadrinistas e pessoas experts em algo que você escreve, comenta sobre, que eu acho que deve ter sido muito interessante. Enfim, como foi palestrar lá pra gente? O simpósio é engraçado, porque eu fui convidada, né? Eu e o Pedro participamos como convidados, mas a gente participou da origem do simpósio. Então, assim, lá quando o simpósio nem existia, a gente já estava nos bastidores conversando com a Ila, porque era um projeto antigo, assim, tentar fazer um evento de quadrinhos em Mariana. E quando a Ila conseguiu essa verba da FAPEMIG, conseguiu aprovar o projeto, né? E a verba da FAPEMIG, a gente começou a correr contra o tempo para conseguir fazer convites. Então, a escolha das pessoas, né, dos convidados, passou também pela gente, por essa... até justamente por causa dessa experiência. A gente sabia quem seria interessante para o evento e tudo mais. E foi muito legal, assim, ver tudo na prática, ver as coisas acontecendo. Especialmente porque é muito gostoso voltar ao FOP em uma outra fase da vida, né? Sim. Só, 12 anos de Mariana. Então, tem 12 anos que eu entrei na UFOP. Assim, eu sou outra Mariana, né? Assim, é gostoso ter esse contato ali de volta com a graduação, né? Com os alunos da graduação. Ver um pouco de como também as coisas mudaram. Então, o auditório é totalmente diferente do que era quando a gente estava estudando na época, né? Tem também um pouco de uma sensação de, nossa, é muito satisfatório dentro desse caminho da validação ver quadrinho sendo inserido na universidade com tanta seriedade, com tanto zelo, com tanta preocupação. E ver os alunos interessados, ver o olhinho do pessoal brilhando enquanto a gente fala. É óbvio que tem um monte de gente mexendo no celular, tá tudo certo, gente, a gente sabe como é. Mas tinha muita gente que estava ali, assim, vidrado, super interessado no assunto. Então, foi uma experiência incrível, foi muito satisfatório poder receber o pessoal também, né, os quadrinistas que vieram, o Pablito, Aguiar, o João Marcos Mendonça, a Rina Crimson e o Augusto Paim, que o Augusto escreveu um manual sobre jornalismo em quadrinhos. Então, pensa assim, que pessoa para a gente ter aqui com a gente, sabe? E ver essa inserção do jornalismo na academia, que nem eu falei, né, na universidade, aliado aos quadrinhos, é muito satisfatório. Acho que é uma evolução natural, mas não tão natural assim, né? Bastante por causa do empenho, da vontade da Ila, daquilo que eu vi lá na disciplina em 2015, com a primeira vez que jornalismo em quadrinhos foi ministrada na UFOP, né? Então, dá uma sensação muito gostosa, assim.
Eu imagino que deva ser muito satisfatório também pensar que você passou pela UFOP e se especializou em algo e tá voltando ali para palestrar sobre algo que você sabe tanto sobre e virou referência, assim, nacional. Deve ter sido bem legal. Não, é bem... satisfaz um pouquinho o ego. Posso imaginar. E você sente que, assim, você comentou desses olhinhos dos alunos brilhando, assim. Você consegue sentir esse aumento do interesse acadêmico, assim, em relação ao jornalismo em quadrinhos, a falar sobre isso, ou talvez uma aceitação, assim, não apenas nacional, como no mundo também, sobre esse jornalismo cultural tão específico, assim. Como que você enxerga isso? Eu não sei se dá para dizer que tem um aumento do interesse que é possível notar, assim, nossa, garanto que tem. Acho que não dá para dizer isso, não. Tal dado. Tal dado a gente não tem isso. Mas eu acredito que o jornalismo ele é uma área muito, muito aberta, né? Assim, a gente tem, por exemplo, projetos de conclusão de curso. A quantidade de TCC que sai sobre quadrinhos, um monte. A gente tem especialistas em quadrinhos, saindo da parte do jornalismo, né? Mas especialistas em quadrinhos que vão estudar isso há muito tempo no Brasil. A gente tem muita gente que trilhou esse caminho, nossa, antes da gente nascer. Mas eu acho que sim. Hoje os quadrinhos eles estão chegando para mais gente, eles estão sendo mais popularizados, mas ainda tem aqueles desafios que eu tinha comentado lá, do preço, do acesso. Então, ao mesmo tempo que você pode ter um aumento de interesse, existe uma dificuldade, por exemplo, de um estudante comprar uma HQ, porque paga, né? o valor é alto, né? Tem ali obras mais em conta e tudo mais, mas eu acho que é um desafio, é um empecilho. No geral, o que dá para dizer é que é possível perceber um aumento e um interesse, mas eu não sei se concretamente dá para falar assim, nossa, garanto para você, entendeu? Você vê às vezes o interesse, às vezes eu acho que dá para medir assim um aumento de interesse muito pelo seu público do Fora do Plástico, né? Mas ao mesmo tempo que o público pode ir aumentando, às vezes o poder de compra vai diminuindo. Sim. E, enfim, é uma dicotomia muito louca. Isso. Né? Bom, agora eu queria falar de um negócio muito legal. E para quem não sabe, gente, Mariana Viana aqui recebeu em dezembro do ano passado, né, o troféu Angelo Agostini sobre o jornalismo especializado. E eu queria saber como foi receber isso para você, com o que isso representou, tanto para você quanto para o Fora do Plástico, no projeto de vocês. Esse prêmio, ele é um prêmio especial, eu digo assim, porque ele não é um prêmio que acontece todos os anos. O Angelo Agostini é o prêmio mais antigo de quadrinhos do Brasil. Então, ele acontece há muito tempo, mas ele tem algumas categorias especiais. E essas categorias especiais, elas variam. Então, assim, num ano vai ser melhor letrista, no outro ano vai ser melhor colorista, e no ano... eu acho que colorista tem todos os anos, mas enfim, só para dar exemplos. Mas, e no ano passado teve o melhor jornalista especializado. Esse troféu. Olha aí! E esse prêmio, receber ele num ano que é específico, né? Assim, olha, a gente... Não é como se... Eu quero dizer, não é como se todo ano alguém ganhasse, né? Sim, Então, assim, é mais gratificante ainda. É muito, muito gratificante. Volto muito naquela lógica da validação, então é uma coisa para você colocar no seu currículo e falar, olha, isso aqui dá prêmio também. Mas é muito um reflexo do meu trabalho, mas do trabalho do Fora do Plástico. Então, assim, é um trabalho que eu e o Pedro a gente vem realizando desde 2017. O prêmio ele é referente ao ano de 2024, mas o ano de 2024 ou 2025? Agora eu não tô lembrando. Em 2025, mas é 2024. E é muito legal poder imaginar assim, nossa, o que a gente fez em 2024? Foi o ano do site, né? Que a gente criou o site. Foi o ano em que eu mediei, sei lá, quais painéis na CCXP, né? Que é um evento importante da cultura pop. Mas, em resumo, eu escolho acreditar que é um prêmio que celebra o que a gente viveu nesses
quase 10 anos de Fora do Plástico, nesse período em que a gente tentou inovar, o que a gente tentou produzir, a referência que a gente se tornou, assim, para as pessoas. Muitas vezes a pessoa chega assim e fala assim, ó, se o Fora do Plástico publicou, eu confio. Então, isso é muito, muito satisfatório. Eu acho que o prêmio, ele celebra um pouco disso tudo. Foi muito legal receber. Vai ter uma entrega presencial, eu acho que eu não vou conseguir participar, vai ser, se eu não me engano, no final desse mês ou no início do próximo mês, eu não devo conseguir, porque é em São Paulo, mas é realmente muito legal. Fico muito feliz, muito feliz. Quando você se é reconhecido, assim, em prêmios, assim, dá uma sensação de reconhecimento de tudo que a gente tá fazendo, né? Que vocês estavam fazendo, Isso. tá sendo reconhecido, né? É uma sensação mesmo de que, nossa, a gente sofre um pouquinho às vezes, mas no meio do caminho tem os refrescos. Aham. E outra coisa, já encaminhando mais pro final, infelizmente, eu queria perguntar para você uma questão de quais temas, assim, você acha que precisam ser explorados no meio jornalístico que você não vê acontecendo tanto assim? Você fala no meio jornalístico, tipo, no geral, assim, tipo, a gente seguiu pros quadrinhos, ou você tá falando do jornalismo sobre quadrinhos e os... Pode ser sobre o quadrinho, sobre a especialidade de vocês mesmo. Acho que eu estipulei meio mal, assim, a pergunta, mas sobre quadrinhos. É porque eu acho que tem quadrinho sobre tudo, sabe? É muito difícil responder, porque tem quadrinho sobre absolutamente tudo. E mangá, que é né, são os quadrinhos japoneses, aí que você encontra sobre absolutamente tudo, do absolutamente tudo mesmo, sabe? É um universo muito vasto, né? muito vasto. O percentual que chega no Brasil já mostra, hoje, os mangás, eles são mais vendidos do que os quadrinhos no geral no Brasil. Quadrinhos que eu digo assim, ocidentais, né? E aí, só por aí já dá para ter ideia de que tem de tudo sendo produzido. Eu acho que o grande desafio, assim como a gente tem um jornalismo sobre quadrinhos, o grande desafio é financeiro. Então, é o fomento dessas iniciativas de gente que quer fazer jornalismo em quadrinhos, mas não consegue meios. Ou que quer fazer um quadrinho, e aí nem precisa ser jornalístico, mas não consegue meios. Então, quando eu falo de validação dos quadrinhos, eu estou falando também de uma validação que ela passa pelo poder público, que ela passa por editais, por meios de incentivo, premiações também. Então, às vezes, um quadrinho que ele é premiado, numa premiação que, por exemplo, o Prêmio Jabuti, ele passou a ter uma categoria de quadrinhos em 2017. O Prêmio Jabuti tem quantos anos? Olha o tanto de tempo que ficou sem premiação de quadrinhos do Jabuti. Sim. Ah, mas o Jabuti é um prêmio literário, não é um prêmio de quadrinhos. Quadrinho não é literatura. Tudo bem, mas vamos combinar que dá para abrir só uma brechinha aí e colocar os quadrinhos, porque isso é importante para o quadrinista que vence. Ou o quadrinista que é indicado. Porque vencer, muitas vezes, é a cereja do bolo, mas participar é muito importante e garante um selinho, uma estampa ali, dizendo, ó, o quadrinho tal venceu o Jabuti, ó, foi indicado ao Jabuti. Reconhecimento, assim, Reconhecimento, né? Exatamente. E esse tipo de validação, ela é importante, né, para a nossa mídia, né, para o meio dos quadrinhos como um todo, mas isso é só um dos passos, sabe? O que eu quero dizer é que tem muitas iniciativas muito boas nascendo e que elas não têm espaço para florescer do jeito que elas poderiam, porque não se tem meios de financiar. Tem alguns países que oferecem bolsas para quadrinistas, que tem, por exemplo, o estado de São Paulo tem o PROAC, que incentiva artes no geral, e no caso dos quadrinhos, existe um PROAC, né? As HQs, elas têm um espaço específico, então você tem um edital de quadrinhos em São Paulo, mas a gente brinca que tinha que ter um edital em cada estado do Brasil. Porque senão você tem uma produção muito concentrada num estado só, que é um estado que tradicionalmente já concentra. Sim. Então, é uma resposta que ela foge um pouco da sua pergunta no sentido de temáticas, porque a gente tem muitas temáticas sendo abordadas. A gente tem uma dificuldade que esses projetos eles vejam a luz do dia por causa do financiamento, por causa dessas dificuldades, muitas vezes de produção também. Um quadrinista, normalmente, ele não é quadrinista. Ele é quadrinista, assim. Ele é um profissional dos quadrinhos. Mas a palavra profissional, ela muitas vezes
ela é, na verdade, um título que se carrega sem aquele ser o ganha-pão da pessoa. O quadrinista, ele vai trabalhar muitas vezes numa redação de jornal, então ele vai fazer charge e tudo mais, beleza, ele está trabalhando como quadrinista. Mas tem muito quadrinista que é publicitário, que trabalha em agência, que faz 300 outros trabalhos. A gente conhece quadrinistas que são professores, que são muitas outras funções, e professores assim, não é professor tipo de artes, é professor de história, de matemática, Geografia. Exatamente, Então, assim, são áreas que não necessariamente conversam. E aí, em que momento que essa pessoa produz o quadrinho dela? Nas horas vagas. Você tem um profissional super exausto. Da meia-noite às 6, que você faz? Exatamente, você vai fazer seu quadrinho. Então, é muito... É uma sensação agridoce de que você tem um mar de possibilidades, Uhum. e você já tem muitas possibilidades concretas, né, de gente que já está fazendo e fazendo muito bem, mas a gente tem vários projetos que poderiam florescer, mas que não tem adubo suficiente, né? E aí passa muito também por essa discussão do poder público, da importância da gente ter editais, da gente ter iniciativas que promovam os quadrinhos. Nos mercados que são mais maduros e que têm ali bastante, uma produção bastante sólida, normalmente tem esse caminho. Normalmente tem um empurrãozinho, sabe? Não é só esperar que as pessoas consigam, naquele período de meia-noite às 6, produzir e que vai dar tudo certo, Uhum. né? E um comentário, assim, só para até finalizar essa questão, igual você comentou, que é muito concentrado em São Paulo. Então, por exemplo, o prêmio que você recebeu, que vai ter uma premiação, né, presencialmente, só que é lá em São Paulo. Então, às vezes, a pessoa ela não tem o recurso financeiro de ir, às vezes ela não consegue ir. Então, a mesma coisa que você falou, dessa importância de não concentrar uma coisa tão interessante, tão legal e importante em um local só, né? Lojas de quadrinhos. Você tem, na cidade de São Paulo, umas 5, 6 lojas de quadrinhos. Acho que não tem nenhum outro estado do Brasil inteiro que tenha isso, o que tem na cidade de São Paulo. Tem estados que não tem nenhuma loja de quadrinhos, tem estados que tem, às vezes, uma livraria que vai vender quadrinhos, é claro, mas assim, loja especializada, que é a loja que é focada em quadrinhos, Não você tem. tem basicamente em pouquíssimos lugares. Uhum. Então, essa concentração, ela é uma coisa que, inclusive, a gente não querer dar o braço a torcer e por exemplo, vamos viver o sonho de morar em São Paulo, porque a gente vai crescer com isso. É um pouco até de certa forma de resistência, né? De mostrar Totalmente. que dá para fazer daqui e dá para ser referência daqui também, né? Lindo! E para finalizar, então, com chave de ouro, a pergunta que não quer calar, assim, o que você sonha agora? Quais são os próximos passos pro Fora do Plástico, para esse projeto lindo? Eu sonho em ter mais horas extras que eu digo assim, não trabalhando, ter mais horas livres. Horas extras é quando você está trabalhando. Então, vou reformular, vou responder de novo. Voltando, eu vou perguntar novamente. Quais os seus sonhos fora do plástico? A pessoa trabalha tanto que ela tem sonho em ter mais horas extras. Eu sonho em ter mais horas livres, em ter mais tempo para descansar e para aproveitar. Tô brincando aqui, mas é porque realmente é muito cansativo. É muito cansativo, porque são muitas frentes, né? E é curioso porque você ser seu próprio patrão, nesse sentido, às vezes tem uma demanda que é uma parte muito da gente ali, de, nossa, se eu não fizer isso, e se você não fizer isso? A quem que você vai responder? Mas foi atuar da forma como a gente atua, essa responsabilidade, essa preocupação, que fez a gente chegar onde a gente chegou. Uhum. Não sendo meritocrática, não, mas entendendo que existe todo um percurso, né, que foi traçado. Mas eu acho que o nosso sonho, assim, falando, nossa, qual que é o cenário perfeito? É claro, né, ter um quadrinho a preço acessível, a gente conseguindo trabalhar em cima disso, né, vendo as pessoas lendo mais, então a gente ganha mais apoiador. Editais de incentivo também ao jornalismo cultural, isso é uma bandeira que eu levanto, converso muito com outras pessoas da área sobre isso. Faz muita falta ter iniciativas de cultura, só que, assim, as iniciativas de cultura, elas existem, só que elas sempre param na cultura. O jornalismo cultural, ele é muito pouco financiado. E ele é muito independente. A maioria das iniciativas de jornalismo cultural, elas são independentes. É muito difícil que você tenha algo que não é
Você tem os jornais com seus cadernos de cultura e tudo mais, mas o jornalismo cultural efervescente, assim, ele está sendo feito pela galera na raça. E é um pouco do nosso cenário, né? Nosso, que eu digo assim, é o que o Fora do Plástico faz. Então, é sim um sonho poder conseguir esse suporte financeiro para ter mais sossego, para ter mais tranquilidade. E porque acho que a gente conseguiu alcançar um espaço muito legal, a gente conseguiu alcançar um número muito bacana de pessoas. É claro que a gente pode crescer mais, sempre vai crescer mais, mas para crescer mais a gente precisa ler quadrinhos. Então, eu volto no começo da minha... A roda, aquele ciclo, né? Então, eu quero um quadrinho mais barato para as pessoas poderem ler. Ótimo, maravilha. E quadrinhos das bibliotecas também. Mariana, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa maravilhosa. Fico feliz. E a gente também quer agradecer a você, espectador, que assistiu essa conversa linda até aqui, até o final. A entrevista Primaz, ela é patrocinada pelo Grupo 3T e pela Cedro Mineração, então a gente agradece também a esses patrocinadores. E bom, caso você queira, e eu vou indicar bastante, seguir e acompanhar o Fora do Plástico nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na tela também. Além do Fora do Plástico, seguir a gente da Agência Primaz, vai estar tudo aí explicadinho na tela. E bom, espero vocês na próxima e tchau, tchau. Foi ótimo, muito obrigada.